Olá, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que não é a pauta, em geral, que se vê na grande mídia ou na própria internet. Hoje nós vamos dar um panorama da África atual. A África que renasce, que se desenvolve, a África que se liberta. Os países da Europa estão... Os países centrais da Europa, os países desenvolvidos estão em taxas de crescimento cada vez menores, década após década, inclusive prevista uma queda muito grande, inclusive da própria China, nessa década agora. A escravidão e a colonização da África trouxeram muitos prejuízos, muitos êxodos, né? E retiradas de indivíduos, inclusive de idade produtiva, ao longo de alguns séculos por causa do tráfico negreiro, sendo que o maior contingente saiu durante as operações transatlânticas, né? Para o Brasil, para a América do Norte, América Central e outros lugares. E o que aconteceu? Com isso, a África perdeu demografia, perdeu oportunidades e custou para se desenvolver. Depois foram colonizadas muitos anos pela França, pelo Império Britânico e por outros países centrais por causa das suas riquezas, né? Então agora a África parece que está acordando. Vários países ficaram independentes, mas tem muitos que ainda têm moedas atreladas à moeda europeia, como, por exemplo, alguns países ligados à França, que ainda tem o franco africano, apesar de na Europa ser o euro, mas eles têm um franco africano administrado pelo Banco Central da França, e eles estão se libertando dessas coisas. Estão havendo muitas revoluções, aparecem muitos grupos lá de disputa interna, mas a África está tentando se levantar. Então eu fiz uma pesquisa aqui. Essa pesquisa eu a fiz na IA, porque eu senti alguma dificuldade de achar alguns institutos para trazer essas pesquisas, e a maior parte deles são institutos dentro da própria África, que não tem muita facilidade de achar, porque eu não os conheço. E pouca coisa está associada à pesquisa aqui nos países centrais. É claro que tem, mas você tem que escrafunchar muito. Então eu achei mais interessante fazer na IA e conseguir traduzir algumas siglas, verificando se eram fidedignas, se eram verdadeiras, se eram ligadas àquilo e outras leituras. No final eu fiz um escopo aqui, e a pergunta é: a África está se desenvolvendo? Então a análise da África estar se desenvolvendo é uma análise multidimensional. O texto aqui ele é pormenorizado, até um pouco cansativo, porque ele traz muitos dados, mas as áreas aqui são economia, sociologia, antropologia e as pesquisas, né, que existirem lá ou que existirem por aqui. Eu quero saber sobre o crescimento econômico das regiões, infraestrutura, tecnologia, demografia, matérias-primas existentes, as não existentes para o desenvolvimento, aquelas que forem escassas, os investimentos que recebem, os investimentos que elas próprias conseguem fazer, a questão de conflitos, a questão de segurança, as instabilidades, né, políticas e as integrações regionais e cooperações internacionais. Então, esse pano de fundo aí que eu acabei de citar é tudo o que está associado ao desenvolvimento da África como um todo. Então vão aparecer lugares que estão despontando, outros que não estão, outros que têm matéria-prima, outros que não têm, outros que têm problemas de facções brigando, outros que não têm, influência estrangeira, dominação, tudo isso vai estar nesse texto aqui. E, portanto, esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo mais longo. Bom, esse vídeo mais longo, vamos começá-lo de uma vez.
eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar seu comentário, passar esse vídeo para frente para informar mais pessoas. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo podcast, né? Ele é interessante para você que é estudante, para você que é curioso, de qualquer idade, né? Quem tiver querendo ter uma noção. Porque fala-se muito do Oriente Médio, fala-se muito lá das questões da Europa, fala-se muito daqui da América. Nós aqui falamos da América Latina, falamos dos Estados Unidos da América, até da Austrália, da Nova Zelândia, aqueles países ali da Oceania ouve-se falar mais do que da África. Da África ouve-se falar ali do norte da África, Egito, mas aí já pula para o Oriente Médio, que é a Ásia Menor, e aquelas coisas que acontecem ali. A África como um todo mesmo, a gente não tem uma ideia. Então vamos lá. A questão sobre se a África está ou não se desenvolvendo é complexa, não pode ser respondida com sim, ela está se desenvolvendo. Não, não dá para ser assim. O continente é vasto, ele é diversificado, apresenta um mosaico de realidades com avanços significativos em algumas áreas e desafios persistentes em outras. Para vocês terem uma ideia, aqui na América Latina, nós temos países de língua espanhola, um país de língua portuguesa, né? Até na América, até lá em cima, na América, nós temos o México, que é país de língua espanhola também. Existe alguma uniformidade, assim? Claro que as culturas são completamente diferentes, até porque o branco europeu é miscigenado com vários tipos de indígenas, mas muitos dos indígenas, as comunidades indígenas foram dizimadas há séculos. Existem algumas culturas, mas são culturas indígenas mais ou menos reconhecidas e conhecidas. Na África a coisa é muito diversificada. Lá existiam várias etnias, vários agrupamentos. Então, obviamente que isso aí dá um panorama do que é a África muito diferenciado. O êxodo, né, o trânsito de pessoas para o norte da Europa, desde o século XII, século X, século XII, por aí, 9, 10, 12, ele tinha sido nessas décadas, a cada ano, mais de 6.000 pessoas transportadas. Quando chegou na época do tráfico transatlântico, mais ou menos no século XIV, 15, 16, aliás, 15, 16, até meados do século XIX, esse tráfego chegava a ser 14 mil e poucos, 15 mil por ano, sendo que chegavam vivos nas colônias poucas pessoas, né? Quase a metade chegava vivo. Então, quer dizer, dizimava-se muito os países tinham regiões que eram sacrificadas. Algumas tinham muita pujança, tinham muitos jovens, conseguiram repor rapidamente as populações, mas com perdas, obviamente, na capacidade de trabalho, na capacidade de aprendizado, porque as gerações vão passando coisas para as outras gerações. Quando você pega uma leva e te retira dali, a geração anterior que passou o conhecimento foi embora, e a que estava ali para trabalhar, para exercer suas funções na terra, foi embora. E foi como escrava, quer dizer, não foi aproveitada no seu conhecimento de terra, conhecimento de mineração, os conhecimentos em geral. Então, isso foi uma perda para a África, mas a África está tentando recuperar isso aí. O continente é vasto, diversificado, apresenta um mosaico de realidades, como já disse, como os avanços significativos em algumas áreas, desafios persistentes em outras. Então vamos ler isso tudo aí. Como aqui eu tenho aqui 3 IAs, o texto às vezes ele fica um pouco repetitivo, porque eu vou fazendo enxerto. Isso aqui é um Frankensteinzinho, né? Então você desculpa aí se ficar às vezes repetitivo. Para uma compreensão aprofundada, é crucial analisar diversos fatores interconectados, embasados por estudos na economia, na sociologia, na antropologia e em relatórios de instituições de pesquisas que eu quis que fossem confiáveis. E fui atrás para saber se eram institutos reconhecidos, porque às vezes a IA cita umas coisas assim que não existe, né?
a brincadeira que alguém fez na internet, ela foi lá e colheu e eu não posso aceitar como verdade. Então, é um texto que me deu um pouco de trabalho, porque eu tive que traduzir muita coisa em termos de siglas e tive que fazer verificações, né? Mas foram vários sites, portais e institutos aqui que a pesquisa fez e me pareceu boa. A maior parte estava tudo certo. A África está, sim, em desenvolvimento, né? Até então, sim. Mas não se trata de uma evolução linear, uniforme ou sem desafios. Então, não dá para você dizer a África está se desenvolvendo. Tem regiões que estão, tem regiões que não estão. Vamos fazer uma análise detalhada de diferentes dimensões, com base em estudos confiáveis, autores na área de economia, sociologia, antropologia, instituições de pesquisa. Repetir o que eu falei lá em cima. Isto posto, podemos prosseguir considerando fatores econômicos, sociopolíticos, demográficos, mas também tecnológicos. Embora o continente tenha registrado avanço significativo em algumas áreas, como o crescimento econômico, urbanização, integração regional, ainda enfrenta desafios estruturais, como uma instabilidade política, dependência de commodities, né, que são produtos da terra que se vende, seja petróleo, seja minerais, alguma coisa, né? E infraestrutura ainda é deficiente. Esse texto, então, vai examinar o desenvolvimento africano a partir de diferentes perspectivas, baseando-se em autores, né, nas áreas que eu já falei: economia, sociologia, antropologia e dados de institutos de pesquisa reconhecidos. Vocês veem que a repetição foi 3 vezes dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes, direcionando para outros conhecimentos. Por isso que eu as fiz constar aqui, mas todas elas falaram economia, sociologia, antropologia e institutos, entendeu? Porque se baseia na minha pergunta. Muito bem. Aí ela tem uma coisa, ela normalmente segue o que você dá. Por isso que para você não ficar com uma opinião única, nem ficar só com a opinião do mainstream, você é obrigado a colocar a palavra que dá o contraditório, para abrir espaço para ela pesquisar em outras áreas. Senão ela fica fazendo gracinha com você, fica te agradando. Crescimento econômico nas regiões, uma trajetória desigual. Historicamente, a narrativa sobre a África tem sido dominada por imagens de pobreza e subdesenvolvimento. Isso é histórico para nós, todo mundo estuda a África, sim. Todo mundo tem pena da África, a África só tem bicho, só tem nego doido, só tem religião maluca, não é nada disso. No entanto, nas últimas 2 décadas principalmente, muitos países africanos experimentaram taxas de crescimento econômico robustas, inclusive maiores do que o resto do mundo. Segundo o Banco Mundial, a África subsaariana cresceu em média 4,7% ao ano entre 2000 e 2014. Tá? Momentos em que a economia mundial não estava crescendo nesse patamar, ou no máximo estava próximo a isso. Impulsionada principalmente pela alta dos preços das commodities, né, e pela melhoria de gestão macroeconômica dos países, alguns países, não todos. Países como Gana, Etiópia, Ruanda, destacaram-se por seu crescimento consistente. A Etiópia, por exemplo, tem mantido um crescimento médio anual de 10% na última década. A Etiópia, que era um lugar assim que todo mundo queria falar de pobreza, de miséria, de fome, falava da Etiópia. A Etiópia está crescendo a 10% ao ano. É um dos países que mais cresce no mundo na última década, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, e é verdade, eu fui verificar, impulsionado por investimentos em infraestrutura e agricultura. E provavelmente esses investimentos são investimentos estrangeiros também. Essa trajetória não é uniforme. Essa dependência de commodities, petróleos, minerais, produtos agrícolas, torna muitas economias vulneráveis a choques externos. De repente acontece alguma coisa lá fora, essas commodities caem de preço, ou se que acontecer uma guerra sobe, né? Mas se tudo estiver bem, se o mercado externo estiver provendo, se você descobrir um lugar mais próximo para você buscar gás, para você buscar petróleo, automaticamente eles perdem clientela. Então, a economia africana não consegue agregar valor a essas commodities, ou seja, se você refinar o petróleo, por exemplo, fazer os seus derivados e vender os derivados, você tem um valor agregado. Então você fica com um campo maior de venda, você fica com um portfólio melhor para trabalhar com a venda. De repente você não vende o óleo cru, mas você vende ele beneficiado. Só para dar um exemplo, né? A queda nos preços do petróleo em 2014 e 2016 impactou negativamente países como Nigéria e Angola. A diversificação econômica, embora
que seja um objetivo primordial, ainda é um desafio para muitas nações, a diversificação. Regiões como a África Ocidental e a África Oriental têm mostrado maior dinamismo, enquanto partes da África Central, frequentemente assoladas por conflitos, lutam para alcançar um crescimento sustentável. Outras entidades avaliam, por exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento, que é o BAD, projeta um crescimento médio de 3,2% em 2024. Quer dizer, quando ele diz que projeta, na realidade ele teve projetado esse 3,2%, que sobe essa projeção ao longo de 2025 para 4,1% e projeta para 2026 4,4%. Quer dizer, uma média aí de crescimento de 3,2%, 4,1%, 4,4%, mas isso aí seria expectativa, né? 3,2% possivelmente aconteceu. 2024, 4,1% temos que chegar ao final de 2025 para saber, e chegar a 2026 para saber se é 4,4%, com cerca de metade dos 20 países de maior crescimento global localizados na África. Então, olha bem, os 20 países com maior crescimento global estão localizados na África. A ONU também estima 3,7% de crescimento mediano entre um país pelo outro em 2025, indo a 4% a 2026 na média dos países. O Instituto de Pesquisa lá, o Chatham House, britânico, por sua vez, destaca que a África é a segunda região de crescimento mais rápido depois da Ásia, embora com graves desafios sociais como pobreza extrema e conflitos. Olha bem, a África, depois da Ásia, é o segundo continente que mais cresce, mais do que a Oceania, mais do que o continente americano, mais do que a Europa. Tá? A demografia pode gerar crescimento, mas é tanto oportunidade quanto risco. Por quê? A população deve atingir 2,5 bilhões em 2050, com cerca de 830 milhões de jovens entre 15 e 24 anos. Isso aí é um dividendo demográfico, porque essas populações estão aptas a trabalhar e a aprender se forem educadas, se houver mercado de trabalho. E isso é crescimento. Então, representa um dividendo demográfico global, se houver investimento adequado em educação e empregos, como eu falei. Isso é um investimento. O Brasil, por exemplo, perdeu isso aí, não fez investimento no momento do dividendo demográfico, que acabou por volta da década de 80. Quer dizer, ainda não acabou propriamente não, mas está próximo. A sociedade brasileira está começando a envelhecer, né? Está nascendo menos jovens e os mais velhos estão durando mais tempo. Considerando os últimos 20 anos, a África experimentou um crescimento econômico notável. Já disse isso, com taxas médias de 4,5% por ano, entre 4% e 5% ao ano, antes da pandemia. Isso foi dados do Banco Mundial, que eu já citei, mas esse crescimento é desigual. Desculpa. A África Oriental, Etiópia, Ruanda, Quênia, tem se destacado com expansão acima de 6% ao ano, impulsionada por investimentos em infraestrutura e manufatura. Isso é um dado do FMI. De 2023. África Ocidental, Nigéria, Costa do Marfim e Gana cresceu devido ao setor de petróleo, agricultura, mas sofre a volatilidade dos preços dessas commodities. África Austral, que é a África do Sul, Angola, enfrenta estagnação devido à dependência de minérios e crises políticas. Tá? Autores como Daron Acemoglu e James Robinson, em um livro de 2012, que tem o título Why Nations Fall, que quer dizer o seguinte: por que as nações fracassam, argumenta que o crescimento africano ainda é frágil porque muitas economias dependem de recursos naturais sem diversificação suficiente para sustentar o desenvolvimento a longo prazo. A África vai melhorar desse século para o outro século, né? Para ela ser um continente de ponta. Infraestrutura e tecnologia, avanços e lacunas. É um título aqui. O desenvolvimento da infraestrutura é um pilar fundamental para o crescimento. Ao longo do continente, observa-se um esforço considerável na construção de estradas, ferrovias, portos e usinas de energia. O Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura da África, o PIDA, da União Africana, é um exemplo do compromisso em conectar e integrar o continente. Projetos como a Grande Barragem de Renascença Etíope, apesar de ser controversa, ilustra a ambição de gerar energia para impulsionar a industrialização. Mas isso lá ainda não é forte. No setor de tecnologia, a África tem se destacado na adoção de tecnologias móveis.
A revolução do telefone celular transformou a comunicação e o acesso a serviços financeiros como mobile money. O exemplo disso é o M-Pesa do Quênia. O mobile money é um serviço financeiro que permite aos usuários realizar transações financeiras por meio dos seus dispositivos móveis, como celulares. Ele funciona como uma carteira digital onde o dinheiro pode ser armazenado, enviado e recebido, além de permitir o pagamento de contas, compras e outras transações. E como ele é digital, não demanda um banco físico, pode ser um banco virtual, uma coisa assim, né? Então a maior parte dos serviços financeiros tem se trabalhado dentro do mobile money. Acontece que você tem que ter dados e você tem que ter internet, né? E sendo um caso de sucesso global. Isso permitiu a inclusão financeira de milhões de pessoas que antes não tinham acesso a bancos. Os bancos mais conhecidos, os bancos físicos, que querem que você faça um depósito inicial de tanto, que você mantenha uma média de valores de tanto. Esse mobile móvel aqui, ele facilita isso aí. A fibra ótica está começando a se expandir no continente, embora a penetração da internet de banda larga ainda seja muito desigual, particularmente em áreas rurais, com certeza. A crescente comunidade de startups de tecnologia em centros como Lagos, na Nigéria, Nairobi, em Quênia, Cidade do Cabo, na África do Sul, demonstra um vibrante ecossistema de inovação impulsionado por jovens e empreendedores. Beleza. Apesar dos avanços, persistem lacunas significativas. Quais são? Escassez de energia elétrica é um gargalo crônico em muitos países, afetando a produtividade industrial e a qualidade de vida. Não adianta você tentar trazer indústria se você não tem uma oferta de energia, né? E se você não tem indústrias e se você não tem emprego, você não tem qualidade de vida. A infraestrutura de transporte, embora em expansão, ainda é deficiente em muitas rotas, dificultando o comércio intra-regional e o acesso a mercados. Isso é um outro problema também. A infraestrutura na África melhorou, mas ainda está abaixo das necessidades. Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, em dados de 2021, o continente precisa investir entre 130 a 170 bilhões de dólares anualmente, em infraestrutura para poder acompanhar a demanda, para poder promover o crescimento, quer dizer, que vai gerar demanda. A energia. Cerca de 600 milhões de africanos ainda não têm acesso à eletricidade. Isso é um dado do Instituto Internacional de Energia, Agência Internacional de Energia. Mas projetos como a Grande Barragem do Renascimento da Etiópia e parques solares em Marrocos, África do Sul, estão mudando esse cenário. Lá tem muita oferta de energia alternativa, mas precisa ser trabalhada tecnologicamente. Na tecnologia, a África é líder em pagamentos móveis, como o M-Pesa do Quênia, o Mobile Money, e tem um setor de startups em crescimento, com hubs que são pontos de conexão entre Lagos, Nairobi e Cidade do Cabo. Esse é um dado de 2023. Lagos, Nairobi e Cidade do Cabo são considerados os principais hubs de inovação tecnológica na África. Cada cidade possui características únicas que as impulsionam como centros de tecnologia, atraindo investimentos e talentos, né? Quer dizer, eles têm lá, são cidades que rivalizam aqui com cidades do lado de cá do mundo, né? Que a gente tem mania. O pessoal que olha para o Brasil e que não conhece aqui, não imagina que existe aqui uma cidade como São Paulo, que existe uma cidade como Porto Alegre, que existe uma cidade como Curitiba, como Salvador, né? Como no Centro-Oeste lá, Campo Grande, né? Própria Cuiabá. Então, o pessoal não imagina que existem cidades imensas, né? Que tem desenvolvimento, que tem uma população, que tem tecnologia, e lá também tem isso. A gente não tem essa ideia. No entanto, o Celestin Monga, que é um economista do Banco Mundial, ele é assessor lá, o vice-presidente do Banco Mundial, ele alerta que a falta de infraestrutura digital e logística limita a competitividade africana no mercado global. Mas isso tudo está se transformando. Estima-se um déficit anual de cerca de 402 bilhões até 2030, especialmente em transportes, 73%. Quer dizer, você tem um déficit de transporte para o crescimento que poderia haver,
de 73%, de energia 10%, um pouco menor, e tecnologia 6,8%. Quer dizer, o problema deles maior aqui é o transporte, porque demanda estradas, demanda ferrovias, demanda uma série de detalhes para trânsito entre um ponto e outro. As dívidas particulares dos países consomem entre 11% e 27% da receita pública, do orçamento da União deles, limitando investimentos, por país, é claro. A falta de estradas pavimentadas, lá só tem 27% de estradas pavimentadas, ou seja, tem um déficit de 73%, e a conectividade dificulta o comércio, quer dizer, os centros, os hubs não são bem conectados, pelo menos não entre regiões mais distantes. Por outro lado, há fortes tendências de digitalização e eletrificação. O número de usuários da internet saltou de 181 milhões em 2014 para 646 milhões em 2024. É um crescimento razoável, mas acho que isso aí acompanhou mais ou menos o que foi o resto do mundo, né? Contas mobile money chegaram a 856 milhões, né? Atualmente. Investimentos em energia renovável estão crescendo, destaca-se a iniciativa de mini-grids. Os mini-grids são sistemas de geração de energia elétrica de menor escala, interligados a uma rede de distribuição que fornece eletricidade para um grupo específico de consumidores. Não sei exatamente como é que se dá isso aí, mas pode ser sim pequenas quedas d'água que fornecem energia. Eu estou dando um exemplo como existe aqui no Brasil, né? Pequenas produtoras de hidroeletricidade que nós tínhamos aqui, né? E que assistiam algumas cidades. Lá deve ser uma coisa similar, só que pode ser eólica, pode ser biomassa, não sei. Então, esses mini-grids e algumas hidrelétricas, né? Como a Grande Inga no Congo, e o Banco de Desenvolvimento deles lá, africano, investiu 55 bilhões de dólares em infraestrutura na última década para geração de eletricidade. Demografia, é um bônus ou uma bomba relógio? Veja bem, existem os dois lados da coisa. A África tem uma população, uma das mais jovens do mundo, com uma idade média de 19 anos. Isso é um dado da UNFPA, que é uma agência das Nações Unidas para a Saúde Sexual e Reprodutiva, dados de 2023. Se bem aproveitada, essa força de trabalho pode impulsionar o crescimento. Então isso aí é visto como um dividendo demográfico. Contudo, se não houver empregos suficientes, leva à estabilidade social. Que aí você tem muita gente procurando emprego, preparada, né? Então, por exemplo, um dos investimentos que a China está fazendo é gerar, em países que ela ajuda, uma condição de vida razoável para quando haja a diáspora chinesa. O que seria diáspora chinesa? Quando lá tiverem formação de 100% de profissionais e o mercado de lá, por algum motivo, em alguma época, não conseguir absorver, eles têm um lugar para esses caras irem, fornecer, trabalhar e ganhar o seu sustento e ficarem bem de vida, vivendo em cidades que eles conseguem viver, que tenha teatro, que tenha cinema não digo, mas que tenha teatro, que tenha ruas, que tenha universidades, que eles possam fazer cursos, criar seus filhos, se for o caso. Então, uma boa parte do investimento, quer dizer, o país, para ele poder ter estabilidade, ele tem que estar sempre com os seus filhos, né? Seus cidadãos que em idade escolar e idade de trabalho, bem acondicionados, e seus mais velhinhos também bem tratados. Isso para quem pensa em longo prazo, para quem pensa na população, né? Do lado de cá nós temos um modelo neoliberal que só pensa no dinheiro dos bacanas, né? Esse pessoal do lado de lá, eles costumam ter um pensamento um pouco mais voltado para a população, mas de repente são cooptados aí pelos neoliberais, pelas empresas e tal, e muda de raciocínio. Mas por enquanto eles estão aí pensando em desenvolvimento. Outro problema, a urbanização acelerada. A cidade de Lagos, Kinshasa e Cairo estão entre as que mais crescem no mundo, mas muitas vezes sem planejamento adequado. Isso aí é um dado do UN-Habitat, que é um programa das Nações Unidas para assentamentos humanos, e é uma agência especializada da ONU dedicada à promoção de cidades mais sociais, ambientalmente sustentáveis, de maneira que todos os seus residentes disponham de abrigo adequado. E ela, naturalmente,
ela age também na África, né? Educação. Apesar dos progressos, apenas 5% dos jovens africanos têm acesso a ensino superior. Isso é um valor muito baixo, contra 38% na média global. Isso é um dado da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, né? Então, olha bem, 5% dos jovens estão no ensino superior, têm acesso, contra a média global, 38%. Claro que média global 38%, você vai na China é quase 100%. Alguns países eram valores muito altos, mas sofreram guerras e perderam essa estrutura. A Líbia era uma delas. O sociólogo Patrick Chabal, em dados de 2019, estudos de 2019, ele argumenta que sem políticas eficazes de emprego e educação, a juventude africana pode se tornar uma fonte de conflito, em vez de ser uma fonte de desenvolvimento. Então, eles têm que pensar nisso agora, porque eles estão com muitos jovens, né? Demografia, desafio. Agora, vamos olhar a demografia pelo lado do desafio e da oportunidade. A África possui uma população muito jovem, conforme já o dizemos, com o crescimento mais rápido do mundo. Segundo projeções das Nações Unidas, a população do continente deverá duplicar até 2050, quer dizer, ela vai chegar a 2,5 bilhões de pessoas, então hoje ela na faixa de 1,3 bilhão, mais ou menos. É o que eu estou entendendo. E esse dividendo demográfico representa realmente um dividendo, porque é uma força de trabalho potencial, e um desafio colossal em termos de criação de empregos, educação e serviços. Repara que houve uma repetição, por quê? Porque já é um dado de OTIA. A antropologia social, conforme abordado por autores como Achille Mbembe, em sua obra Políticas da Inimizade, nos ajuda a entender as complexas dinâmicas sociais e culturais que moldam essas tendências demográficas, incluindo as aspirações e desafios enfrentados pelas gerações mais jovens. Sem investimentos maciços em capital humano, a demografia pode se tornar fardo, com milhões de jovens desempregados e desiludidos, o que leva à instabilidade social. No entanto, se o potencial dessa juventude for devidamente aproveitado, conforme o Brasil não aproveitou, através de educação de qualidade, treinamento vocacional, oportunidade de emprego, o continente pode experimentar um boom de produtividade e inovação que o Brasil perdeu. Perdeu exatamente por causa das influências externas aqui dentro, né? Campanhas de endividamento do país, campanha de privatização, e aquele negócio de que o sujeito lá fora fabrica, eu compro pronto, quer dizer, você não produz nada aqui, não traz indústria para cá, não emprega seu jovem, não dá educação, ficam falando de empreendedorismo aí, como se vender bagulho no meio da rua e pular para lá para cá fosse empreendedorismo. Empreendedorismo é uma coisa que você consegue incentivar na pessoa se você tiver capital concentrado daquelas pessoas. A Coreia cresceu por causa desse investimento estatal, a China cresceu por causa desse investimento estatal. Isso não é ideológico, isso aí é prático, tá entendendo? Você não faz um capitalismo, né? Porque fala que isso aí é coisa de Estado de comunista, não. Você não faz um capitalismo sem o Estado estar ali. A NASA não surgiu da mão do particular, a NASA surgiu, a pesquisa espacial, tanto na NASA, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na Rússia, ela só existiu por causa de investimento maciço do Estado. Na Coreia, por exemplo, enquanto nós estávamos perdendo tempo aqui, a Coreia estava investindo na sua juventude e colocando as pessoas dentro da universidade. Tudo bem que você pode não gostar de como é que existe lá na Coreia, como é que eles trabalham, a Coreia do Sul que eu estou falando, ou da própria China, ou do próprio Vietnã, ou do Laos, do Camboja, que são países que estão desenvolvendo muito. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram educação técnica, fizeram educação mais no ramo da instrução, não tanto aquela educação elucidativa, mas colocou o pessoal dentro da escola, deu emprego para eles, deu trabalho para eles, e eles começaram a produzir e começaram a se tornar experts, especialistas. Aí você manda o cara lá para fora, ele estuda e volta, tem que mandar lá para fora para ele estudar e voltar, né? Não pode deixar ele lá fora, né? Não pode, você tem que criar oportunidade aqui dentro para ele. Então, esses caras voltaram, trabalharam em indústrias, criaram indústrias, empresas, como tinha acontecido no Japão também. O Japão estagnou um pouco, mas como tinha acontecido na China, na Coreia, no Vietnã e tal, e esses países vicejaram. Hoje eles estão à frente, são países que estão em crescimento.
Eu até implico um pouco com esse negócio do crescimento, porque isso envolve matéria-prima, né? E envolve trabalho demasiado. Mas, de qualquer maneira, depois que se cresceu e que se desenvolveu, você pode conseguir manter um status de vida razoável sem tanto crescimento, se a sociedade humana resolver pensar sobre isso. Mas perder a oportunidade, deixar passar a juventude para essas pessoas ficarem velhas sem capacidade de trabalhar e perderem o conhecimento que adquiriram é uma maldade. Aqui no Brasil, por exemplo, está perdendo muitos cérebros, perdeu muitos cérebros que foram formados no ITA e institutos aí importantes, que saíram daqui não tendo oportunidade aqui dentro, eles vão trabalhar lá fora, são cooptados pelo mercado estrangeiro, né? E o chinês mandou chinesinho lá para os Estados Unidos, mas esses caras voltaram, agora eles estão lá dentro trabalhando. E você vê lá o que as arquiteturas deles, as construções tem vídeos aí que passam aí das pontes que eles criam sobre vales imensos e tal, que ali é uma tecnologia, um conhecimento fabuloso que as pessoas não têm noção, porque do lado de cá nós não vemos o lado de lá, né? O Ocidente, nós não somos o Ocidente, nós somos sul global, mas nós estamos sempre plugados no Ocidente, e o Ocidente ele só fica olhando para o próprio umbigo. Quando chega lá e vê que o chinês fez, fala assim, pô, o que esses caras fizeram? Pois é, e nós estamos muito defasados, mas vamos continuar. Então, agora nós vamos falar de matéria-prima. Abundância e escassez para o desenvolvimento. A África é incrivelmente rica em recursos naturais, não totalmente, não tem tudo, nem em todas as regiões, mas ela é muito rica. Possui grandes reservas de petróleo em gás na Nigéria, Angola e Argélia, minerais valiosos como cobre, Zâmbia, República Democrática do Congo, ouro na África do Sul e Gana, diamantes em Botsuana, na África do Sul também, cobalto na República Democrática do Congo e terras raras. Essa abundância tem sido, em muitos casos, aquela maldição dos recursos, porque gera ambição estrangeira, onde a dependência de sua exportação bruta, ou seja, sem benefício, levou à volatilidade econômica, corrupções e conflitos em vez de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque você não faz nenhum valor agregado, aquilo ali sai como commodity, existem poucas especialidades de pessoas trabalhando com aquilo, quer dizer, aquilo não fica... se você tem petróleo aqui, por exemplo, se você tem petróleo, se você tem uma companhia que distribui, que refina, que trabalha industrialmente com o produto do refino, e você está empregando gente, você está criando capacitação, você está educando pessoas para ficarem trabalhando em certos setores da economia, quer dizer, você está criando uma comunidade em torno da commodity, você não está vendendo óleo cru. Quando você vende óleo cru, você precisa de baixa especialidade e recebe dólar e depois vai comprar produto estrangeiro pronto porque você não teve capacidade de produzi-lo aqui. Quer dizer, isso aí é crescer igual o rabo de burro, você cresce para baixo. Bom, agora vamos lá. A escassez, paradoxalmente, reside na capacidade de processar essas placas. Desculpa, falei errado. A escassez, paradoxalmente, reside a escassez na capacidade de processar essas matérias-primas internamente e agregar valor. A maior parte dos minerais e produtos agrícolas exportados desculpa, gente, me perdi aqui. Vou ler de novo. A escassez, paradoxalmente, reside na capacidade de processar essas matérias-primas internamente e agregar valor. É isso. A maior parte dos minerais e produtos agrícolas exportados sem processamento significativo. Era o que eu estava falando. O que limita, e não só matéria agrícola, mas outros minerais, outras coisas também. Petróleo. O que limita a criação de empregos e transferência de tecnologia. A África precisa de muitos insumos com tecnologia avançada para processamento, capital humano qualificado em engenharia e manufatura e infraestrutura energética confiável para transformar essas riquezas naturais em produtos de maior valor agregado. Além disso, a segurança hídrica e alimentar, apesar de grandes extensões de terras aráveis, são desafios em muitas regiões, exigindo investimento em irrigação e técnicas agrícolas mais modernas. A África possui reservas abundantes de minerais críticos,
como cobre, lítio, cobalto, terras raras essenciais à transição energética global. No entanto, a maior parte desses recursos é exportada em matéria-prima, em bruto, sem um valor agregado. Eu falei disso também. Exemplos promissores incluem a gigafábrica de baterias da Gotion, em Marrocos, que ela tem mais ou menos 6,4 bilhões de investimentos e gera 25 mil empregos. Iniciativas conjuntas da República Democrática do Congo e Zâmbia para hubs regionais de baterias. Projetos como o complexo de fertilizantes da OCP no Marrocos, refinaria Dangote na Nigéria, que tem um valor aproximado de 19 bi de dólares, a LNG em Moçambique, com 24 bi de investimento, demonstram grandes cadeias de industrialização. A África possui cerca de 30% das reservas minerais do globo, incluindo cobalto na República Democrática do Congo, platina na África do Sul, petróleo na Nigéria e Angola. No entanto, a maldição de recursos persiste. O que ele está dizendo aqui, repetindo, é porque veio de outra IA, mas ele deu um outro valor aqui. A platina, né, na África do Sul. A África do Sul tem pedras preciosas, platina, uma série de coisas. Países como o Congo, a Guiné Equatorial têm altos níveis de corrupção e desigualdade, apesar da riqueza mineral. Isso aí veio da Transparência Internacional. Por quê? Isso aí seria a maldição dos recursos, porque não é bem administrado. A agricultura emprega 60% da população, mas sofre com taxas de baixa produtividade e mudanças climáticas que lá têm tido impacto violento. A antropóloga Jane Goodyear, em artigo de 2004, destaca que a extração de recursos muitas vezes beneficia apenas elites locais e multinacionais apenas, sem melhorar a vida da maioria da população, passa ao largo da população. Quais são os investimentos? Fluxos externos, capacidade interna de investimento. Duas coisas que nós vamos ver aí. O continente tem atraído um volume crescente de investimento estrangeiro direto, que é chamado IED, particularmente da China, que se tornou um dos maiores parceiros comerciais e investidores na África. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, chamado UNCTAD, e o investimento estrangeiro direto para a África tem flutuado, mas a tendência geral tem sido de aumento, com foco em infraestrutura, recursos naturais e, mais recentemente, em setores como telecomunicações e serviços financeiros. Países como a Etiópia, com sua política de atração de investimento em manufatura leve, e Ruanda, com seu ambiente de negócios favoráveis, são exemplos de sucesso da atração de investimento estrangeiro. No entanto, os investimentos que a África consegue fazer por si própria, ou seja, que ela investe em si mesma com o seu capital que ela própria produziu, ainda são insuficientes, ela produz pouco. A poupança doméstica e o investimento interno são cruciais para um desenvolvimento autossustentável. A mobilização de recursos internos através de uma tributação eficaz, combate à corrupção e desenvolvimento de mercados de capitais são desafios significativos. A dependência de ajuda externa, embora tenha diminuído em alguns países, ou seja, estão conseguindo investir por si mesmos, mas ela ainda é uma realidade para outros países que dependem do investimento externo. E a qualidade efetiva dessas ajudas continua a ser um tema de debate, como apontado por autores como Dambisa Moyo em Ajuda Morta, né? Dead Aid. Em 2023, o desenvolvimento, o investimento estrangeiro cresceu 7%, alcançando 164 bilhões. Houve expansão em tecnologia, energia renovável e infraestrutura de telecomunicações por conta desses investimentos. O Banco Africano de Desenvolvimento, sob a presidência de Akinwumi Adesina, viu seu capital saltar de 93 bilhões para 318 bilhões, então o banco cresceu, dos quais 55 bilhões foram destinados à infraestrutura. A área de livre comércio continental africana, que tem 48 países ratificando, está fortalecendo o comércio intra-africano e atraindo investimentos em energia elétrica e energia e logística. Acordos regionais do TFTA, COMESA mais SADC mais EAC, vou explicar tudo isso, pode aumentar o comércio interno em cerca de 29%. O acordo da área de livre comércio tripartite é o TFTA.
O COMESA SAC, CAD, COMESA é Mercado Comum para a África Oriental e Austral, o EAC, Comunidade da África Oriental, o CADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Então, Oriental, Austral e Ocidental, ok? A África recebeu 83 bilhões de investimento estrangeiro direto em 2022, dados da Conferência Nacional das Nações Unidas sobre o Comércio de Desenvolvimento de 2023, principalmente mineração, energia e telecomunicações. A China é o maior parceiro, com projetos como a ferrovia Nairobi-Mombasa e a Zona Econômica Especial da Etiópia. Olha bem, a China investiu uns anos aí atrás, 280 bilhões, e ela vem investindo mais. Por quê? Ela está criando, primeiro, um mercado para ela. Né? Segundo, ela está criando países. Ela está ajudando o país a desenvolver, tendo universidades, tendo boas moradias, tendo bons arruamentos, estradas hidrelétricas, outras centrais de energia alternativa. Para quê? Para que no futuro não só o material que eles tiram de lá, que é as matérias-primas, mas também tirar o beneficiamento dessas matérias-primas feitas lá dentro por empresas deles, né? E vão continuar ganhando dinheiro num território fora dali, e vão poder levar os seus profissionais quando a relação de pessoas que necessitam de emprego tiverem numa economia muito, vamos dizer assim, de muita competitividade, como vai ser a China, né? Instabilidade política, vamos falar um pouquinho dos conflitos. A instabilidade política e os conflitos são os maiores entraves ao desenvolvimento em várias partes do continente. A sociologia política, com autores como Jeffrey Herbst, em State and Power in Africa, nos ajuda a compreender a fragilidade de algumas instituições estatais e as raízes históricas desses conflitos. Regiões como o Sahel, olha bem, regiões como o Sahel, vamos continuar lendo. Regiões como o Sahel, a bacia do Lago Chad e partes da África Central e Oriental são um palco de violência, terrorismo, deslocamento em massa. Conflitos em países como Sudão, Sudão do Sul, Somália e regiões do leste da República Democrática do Congo devastam economias, destroem infraestrutura e criam crises humanitárias. A segurança é um pré-requisito para investimento e o crescimento. É verdade. A incerteza política e a falta de Estado de Direito afastam investidores e impedem que as populações trabalhem e prosperem. No entanto, é importante notar que nem todo o continente está afetado por conflitos. Muitos países como Gana, Botsuana, Senegal, Cabo Verde desfrutam de estabilidade política ímpar e governança relativamente boa, o que lhes permite focar apenas no desenvolvimento. Conflitos em regiões do Sahel, leste da África e Horn of Africa debilitam o progresso. Países como Mali, Níger, Burkina Faso estão sob regimes militares. Há crises no Sudão, Congo, na Etiópia e Eritreia. O aumento de gastos militares e contra-terrorismo desloca recursos da educação e saúde. O UNCTAD alerta que é a agência da ONU, alerta para a governança frágil que intensifica vulnerabilidades políticas, econômicas e sociais. Os conflitos armados no Sahel. O Sahel é formado por Mali e Burkina Faso, chifre da África, Somália, Etiópia e Grandes Lagos e República Democrática do Congo prejudicam o desenvolvimento. Segundo o Global Peace Index de 2023, a África subsaariana é a segunda região mais violenta do mundo após o Oriente Médio. O Sahel ele fica no norte do continente, entre o deserto Saara e as savanas tropicais. Tá? Golpes de Estado recentes. Níger, Gabão, Burkina Faso refletem insatisfação dos governos ineficazes. Na realidade, é um conjunto de coisas aí, isso aqui está bem simplificado, né? E também a IA ela traz muito mainstream, né? A gente teria que saber se é exatamente isso que está acontecendo lá. Eu tenho outras notícias, outras leituras que não cabe aqui eu dizer, até porque eu teria que rever. Grupos como o Boko Haram, que tem uma leitura radical do islamismo, o Al-Shabaab, que é fundamentalismo islâmico, na Somália principalmente, continuam a ameaçar a segurança. Por que eles existem? Né? Como é que foram criados? O que aconteceu? Isso aí é uma história. O cientista político Paul Collier
em The Bottom Billion, quer dizer, o último bilhão, argumenta que em que países em conflito têm menor chance de desenvolvimento devido à destruição de capital humano e infraestrutura. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio, né? Você vê, por exemplo, essa guerra na Europa lá, aquela população ali, vai custar para repor, vai custar para formar quadro e vai ter que ter investimento para recriar aquela infraestrutura. É uma pena que aquilo ali está acontecendo, né? Integração econômica regional e cooperação internacional. A integração econômica regional é vista como estratégia vital para impulsionar o desenvolvimento, criando mercados maiores, promovendo o comércio intrarregional e fortalecendo a voz da África no cenário global. Organizações como a Comunidade Econômica dos Estados da África Central, que é a CEDEAO, e a Comunidade da África Oriental, que é o CAO, e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é CADC, têm feito progressos na remoção de barreiras comerciais e na harmonização de políticas. A criação de Zona Livre Comércio Continental, a FCFTA, gente, eu detesto sigla, em 2018, é um marco ambicioso com o potencial de criar o maior bloco comercial do mundo em número de países. A cooperação internacional também desempenha papel crucial. Além da ajuda do investimento estrangeiro de desenvolvimento, parcerias como o bloco com a União Europeia, a própria China, os Estados Unidos, a Turquia, bem como instituições multilaterais como o Banco Mundial, o FMI, as Nações Unidas, são importantes para o financiamento de projetos de desenvolvimento, transferência de conhecimento e capacitação, diplomacia econômica da União Africana e de países individualmente tem se tornado mais assertiva, buscando parcerias que sejam mutuamente benéficas e que respeitem a soberania da África. A Zona de Comércio Continental Africana implementada desde 2019, ela visa aumentar o comércio intra-africano, projetando passar de 192 bi em 2023 para 520 bi até 2030. Integrações regionais como a União Econômica Monetária da África Ocidental, Mercado Comum da África Oriental e Austral e a Área de Livre Comércio Tripartite promovem cooperação monetária, fiscal e investimento. Tudo isso que eu falei aqui vem em siglas. Eu trouxe a tradução para isso, porque eu acho chato esse negócio de falar. Se eu falar assim, regionais como a UMOA, como a Comesa, como a TFTA, você não vai saber de que se trata. TFTA é a Área de Livre Comércio Tripartite. São 3 grandes blocos econômicos africanos: Mercado Comum para a África Oriental e Austral, que é a Comesa, a Comunidade Austral África Oriental, que é a AC, e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a CADC, que eu já falei. Cooperação internacional diversifica-se. Além da China, há um aumento de desenvolvimento da União Europeia, dos Estados Unidos, da Coreia, e países do Golfo, por incrível que pareça. A África busca maior integração econômica através da Zona de Livre Comércio Continental Africana, que é a Zona de Livre Comércio Continental, que pode aumentar o comércio intra-africano em 52%. Isso são dados da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. Blocos como Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e Comunidade Econômica de Desenvolvimento da África Austral facilitam a circulação de bens e pessoas. Quer dizer, eles são cheios de blocos, porque o continente é imenso. A cooperação internacional, seja com a China, via Fórum de Cooperação China-África, ou com a União Europeia, acordos do Cotonou. Cotonou é o maior centro econômico de Benin, que é um país africano. Tem sido fundamental para projetos de infraestrutura. No entanto, críticos como Vijay Mahajan, de 2009, no seu livro África em Ascensão, alerta que parcerias devem evitar novas formas de dependência neocolonial. Claro, já estão cansados disso, né? Um caminho de progresso e desafios contínuos. Em suma, a resposta para a pergunta: a África está se desenvolvendo? É inegavelmente sim, mas de forma heterogênea, com desafios significativos. O continente está em uma trajetória de crescimento e transformação, impulsionado por uma demografia jovem, avanços em tecnologias, investimentos em infraestrutura e uma crescente integração regional.
O otimismo é justificado pelos progressos notáveis em muitos países e setores, mas não todos. No entanto, persistem gargalos importantes: vulnerabilidade, a volatilidade das commodities, escassez de energia e infraestrutura de transporte, a necessidade premente de criar milhões de empregos anualmente para absorver força de trabalho jovem disponível, a dificuldade de agregar valor às suas matérias-primas, a persistência de conflitos em algumas regiões que não param, a governança eficaz, o combate à corrupção, o fortalecimento das instituições e a diversificação econômica são essenciais para consolidar os ganhos e garantir um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. A África não é um monolito, né? Sua história e futuro são moldados pelas agências de seus próprios povos, governos e instituições, essa em interação com o cenário do resto do mundo, obviamente. O caminho para o desenvolvimento pleno é um processo contínuo de adaptação, inovação, superação de obstáculos, mas a evidência sugere que o continente está, de fato, em movimento, construindo seu futuro e, pelo jeito, mais próspero e autônomo. Um desenvolvimento em andamento, mas incerto. A África está, sim, desenvolvendo, mas de forma desigual, com obstáculos significativos. Se conseguir superar desafios como a dependência das commodities, melhorar a governança, investir em capital humano que ela tem, poderia alcançar um crescimento sustentável a longo prazo. Caso contrário, corre o risco de ver seu potencial desperdiçado em conspiração, conflitos e má gestão. Então a síntese seria: dimensão, pontos fortes e limitações. Na parte econômica, crescimento acima da média global, forte demografia, mas limitações que abaixo de 7% necessárias para reduzir pobreza, alta dívida e inflação. Na infraestrutura, tecnologia, digitalização rápida, que é com mobile money e na internet em alta, mas déficit crônico, estradas e energia deficiente. Recursos de indústria, minérios estratégicos, alguns projetos industriais que são bons, exportação primária predominante, mas poucos hubs regionais, quer dizer, zonas em que você consiga fazer a interconexão. Investimentos estrangeiros e financiamentos suíços, por exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento aumentou de capital, melhorou a sua infraestrutura, mas ainda depende de capital externo e os riscos políticos e tem um rating fraco. Política e segurança, cooperação regional e protocolos de paz, mas ainda tem conflitos armados, golpes e desvios de recursos. Cooperação com as zonas de comércio, apoio global diversificado, integração ainda frágil, exames institucionais ainda infrafronteira, né? Conclusão: a África, no seu desenvolvimento, tem crescimento econômico dinâmico, investimento em infraestrutura, digitalização acelerada, abundância de recursos naturais e uma integração regional que começou, não que ela seja, mas ela se desenvolveu tão rapidamente que ela pode se considerar sem precedentes. Os investimentos internacionais têm aumentado e o capital interno, embora ainda limitado, já está crescendo. Mas o desenvolvimento enfrenta obstáculos grandes, interdependentes, altas de dívidas, déficits crônicos em infraestrutura, conflitos, governança fraca, desigualdade e pressão demográfica. O verdadeiro desafio agora é consolidar essa trajetória sustentável. O que seria aconselhado para ela? Maior valor agregado local, industrialização de recursos minerais com incentivos e capacidade técnica. Isso é uma coisa que nós devemos aconselhar aqui para o Brasil também. Fechamento de gaps infraestrutural, ou seja, priorizar energia, transporte e a digitalização. Fortalecimento da governança, ou seja, o controle da corrupção, instituições mais estáveis e segurança. Cooperação regional robusta, implementar plenamente as zonas de livre comércio, integrar as cadeias como bloco esqueci o nome, gente, desculpa. Das próprias zonas de livre comércio, né? Financiamento inteligente, mix de investimento estrangeiro, bancos multilaterais e recursos domésticos eficientes, quer dizer, teria que ser pelo menos 3. Com isso, conforme destacado por Akunyumi Adesina, o foco deve deslocar-se da ajuda para investimento estratégico, permitindo que a África cresça com orgulho usando dados e visão de futuro. Em suma, a África segue um caminho promissor.
o sucesso vai depender da capacidade de superar desafios. A análise detalhada busca fornecer uma visão multifacetada da trajetória de desenvolvimento da África, mas não prescinde, né, de você fazer estudos particulares e estudar as regiões mais de perto se você tiver vontade. Esse panorama mostra que o futuro da África depende das suas escolhas internas quanto do apoio internacional equilibrado e sustentável. Ela precisa se libertar do estigma das colonizações e dos tráficos. Bom, gente, nós temos aqui uma série de fontes aqui fidedignas aqui, Banco Africano, Nações Unidas, União Africana, Banco Mundial, FMI, Akin Mbembe, Jeffrey Hebst, Damisa Moyo, Financial Times, Africa Business Magazine, Centros de Pesquisa Chatham House, Brookings Institute, Africa Growth Initiative, Center of African Studies, uma infinidade de coisas aqui, o Dia Semoglu, o Robinson com Why Nations Fail, Banco Mundial, Shebal, Collier, World Investment Report, Economist and Intelligent Unit, Democracy Index e uma série de outros, tá? Estou falando aqui só para vocês verem que são muitos, são mais ou menos uns 30 e poucos centros, lugares de pesquisa, autores, institutos, etc. Bom, gente, ficou grande, né? Eu tinha avisado que ia ficar grande. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você passe esse estudo para frente. Eu pretendo, não sei quando, voltar para falar da cultura africana, que eu acho muito bonita, que é uma cultura que vicejou quando houve a diáspora africana, quando o africano foi convidado ou forçado a mudar de continente. Ele foi para outros lugares e criou raízes e criou culturas muito bonitas, por exemplo, aqui no Brasil. Você pode notar que a música mundial atualmente ela tem um forte trabalho das comunidades negras, né? E é uma coisa muito bonita, os negros são muito bonitos e a gente uma etnia assim, que deve ser respeitada pelo seu valor, pelos seus trabalhos, pela sua vontade, pela sua competência, pela sua capacidade. A gente espera que a África cresça muito. Então, eu pretendo fazer alguma coisa sobre cultura da África. Não sei se agora ou se mais para frente, mas aguarde que vai chegar. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Passe ele para frente, deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.